Oi, pessoal. Então, eu vou estar gravando essa aula invertida. Peço que vocês assistam essas aulas, que vocês leiam esse conteúdo, porque vai cair na prova ângulo. Caso vocês tenham dúvida, vocês me procurem, peçam para algum professor durante a prova me procurar para tirar a dúvida de vocês. Façam anotações sobre o conteúdo para a gente tirar dúvidas em sala, tá bom? Então, vamos lá. Ó. O espaço e suas representações. Orientação pelos astros e por instrumentos. Quando viajamos, além de verificar a distância entre nosso ponto de partida e o de chegada e o tempo que levaremos para percorrê-la, precisamos ficar atentos à direção a ser seguida. Desde a antiguidade, o ser humano utiliza astros como o Sol, a Lua, a estrela polar e as estrelas que formam o Cruzeiro do Sul, para sua orientação no espaço. Com o progressivo desenvolvimento tecnológico, instrumentos possibilitaram a orientação dos navegadores na era do descobrimento a partir do século XV. Entre eles a bússola, antiga invenção chinesa, e o astrolábio. Atualmente estão disponíveis sistemas de localização por satélite, como o GPS, o Sistema de Posicionamento Global, desenvolvido pelos norte-americanos. Sistemas semelhantes estão sendo disponibilizados por europeus, russos e chineses. Então, aqui nós temos essas orientações, que muito antigamente os homens se orientavam através dos astros. Eles olhavam para o céu e viam a direção que eles deveriam seguir. Às vezes, para mudar de lugar, eles acreditavam que os astros, na verdade, estavam indicando aonde é que eles deveriam prosseguir, tá? Então, assim, a gente teve uma melhoria, né? Depois dessa orientação através dos astros, surgiu a bússola e o astrolábio, né? Só que é um tipo de tecnologia que é um pouco difícil, né? Que as pessoas atualmente não conseguem utilizar. Eu mesmo não sei utilizar muito bem a bússola. E aí, com o tempo, foi melhorando essa tecnologia até que inventaram o GPS, né? Através desses satélites que eles jogam na atmosfera, jogam no espaço e a pessoa consegue se orientar através dele. Então, a gente consegue colocar, por exemplo, o endereço no GPS e ele faz todo o caminho, todo o trajeto que você deve percorrer, o tempo que você vai demorar, se tem trânsito, se tem... como é que se diz? Se tem radar no lugar, tá? Então, assim, a gente consegue se verificar, se posicionar, na verdade, através do GPS, tá? Eu falo para os meus alunos que antigamente a nossa orientação era através de desenhos. Quando a gente, por exemplo, muito antigamente, quando ia para casa de praia, eu lembro que a minha família ligava para o dono da casa e o dono da casa explicava. Ou então, quando ia buscar a chave que morava próximo, alguma coisa do tipo da casa, falava assim, ó, você vai na rodovia tal, você entra no quilômetro tal, chega lá você vai encontrar 2 padarias, você entra à direita, chega lá você vai encontrar um mercado, você vira à esquerda, vai encontrar um depósito, e aí em frente a uma mercearia é a casa. Então era dessa forma que era o GPS, então era muito mais difícil de se localizar e de ter esse tipo de orientação. Só que aí surgiu o GPS para facilitar realmente a vida do homem, tá? Aí aqui nós temos os pontos cardeais e a orientação pelo Sol. Para nos orientarmos no espaço, precisamos estabelecer relações entre os lugares, ou seja, nossos pontos de referência. Entre os pontos de referência utilizados pelo ser humano ao longo da história, sem dúvida o Sol é um dos principais. Por meio da observação do nascer e do pôr do sol cotidianos foram estabelecidos os 4 pontos cardeais ou principais. Não por acaso a palavra orientação significa procurar o oriente, o leste, o nascente. Os pontos cardeais ou principais são o norte e o sul, que apontam para os polos terrestres, os pontos extremos do planeta, definidos pelo eixo de rotação. O leste, que aponta para o lado onde vemos o sol surgir todos os dias, e o oeste, poente ou ocidente, que aponta para o lado onde o sol se põe. Ao longo do ano, as posições onde o Sol surge e se põe variam, portanto, da determinação dos pontos cardeais e pela posição do Sol. É um método aproximado. Procure observar os locais onde o Sol surge e desaparece ao longo do ano em relação à porta de sua casa ou à janela de seu quarto, dependendo do lugar onde você mora. A variação pode ser maior ou menor. É importante lembrar que o dia é consequência do movimento de rotação de um planeta. O Sol aparenta nascer no leste e se pôr no oeste, mas na verdade a Terra, no movimento ao redor do seu eixo imaginário, gira de oeste para leste.
A Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é uma figura importante, é uma figura composta pelos pontos cardeais ou principais e seus intermediários ou colaterais. Esses pontos servem para localizarmos um ponto em relação a outro, ou seja, eles nos dão uma localização relativa, servindo para nos orientarmos espacialmente. Pontos cardeais seriam norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, nordeste, noroeste ou sudoeste, ou sudeste e sudoeste. Então, aqui nós temos essas orientações pelos pontos cardeais. Nós temos esses pontos principais, né? Que seriam os cardeais, que seria norte, sul, leste, oeste, que são os que mais se utilizam, tá? Então, é através deles que a gente consegue se localizar de um lugar para o outro, tá bom? E a gente consegue observar que através de algumas determinadas épocas do ano, o sol se põe mais de um lado, e nasce mais rápido de outro, né? Então tem essa ideia de que o sol acaba se pondo no oeste e nascendo no leste. Só que tem épocas que eles falam que é o contrário, tá? Mas isso depende muito da questão da inclinação da Terra. Então, assim, a gente consegue observar que às vezes, por conta dessa inclinação da Terra, bate mais sol em determinadas épocas do ano no norte, outra época mais na parte sul, outra parte mais na leste, outra parte mais na oeste. Então varia muito por conta da inclinação. Eu consigo observar através dessa inclinação e através da época das estações do ano, né? A gente tem essa mudança das estações do ano exatamente de acordo com essa inclinação da Terra, que ela muda. Então, assim, na época do inverno, na minha casa, eu consigo perceber. Vocês tentem observar essa questão de como que é a luminosidade, como que os raios solares em determinadas épocas do ano. Por quanto período que ela bate, nossa casa se bate ou se não bate sol em determinados períodos em algumas estações do ano. Como eu disse, na minha casa eu consigo observar que durante o inverno não bate sol nenhum no quintal da minha casa. Então, assim, fica muito gelada a minha casa. Quando chega essa época do outono, o sol bate só na metadezinha do meu quintal. Quando chega o inverno, já não bate mais nada de sol. Quando chega a primavera, já começa a bater mais. Aí já ocupa praticamente o quintal inteiro a luz solar. Quando chega na época do verão, bate sol até dentro da minha cozinha. Entra dentro do quarto também a luz solar. Mas em determinadas épocas do ano não, então eu consigo perceber essa mudança da estação do ano e realmente a inclinação da Terra que realmente funciona, tá? Aqui agora nós vamos ver... desculpa, gente, deixa eu explicar. Então, aqui nós temos aqui a Rosa dos Ventos, que são os principais pontos, né? Nós temos os pontos cardeais aqui e temos os pontos colaterais. Os cardeais seriam norte, sul, leste, oeste. E os colaterais seriam nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, tá bom? São compostos aqui para a complementação da Rosa dos Ventos. A orientação pelo Cruzeiro do Sul. A figura a seguir mostra a constelação do Cruzeiro do Sul. Você já viu no céu do Brasil? Essa constelação é uma referência importante para a orientação do hemisfério sul, assim como a estrela polar é uma referência importante no hemisfério norte. A constelação do Cruzeiro do Sul está relacionada está na bandeira brasileira e na de outros países, como a Austrália e a Nova Zelândia. Quando fazemos uma fotografia ao longo de exposição, o botão que controla a entrada da luz fica aberto por um tempo maior, sobrepondo as imagens. Ao fazermos uma foto desse tipo em uma noite de céu estrelado, as estrelas aparentam descrever um círculo em volta de um ponto, o polo celeste. No hemisfério norte, esse eixo aponta para a estrela a polar. Observe a imagem. Então, aqui nós temos essa orientação pelo Cruzeiro do Sul, que era muito utilizada antigamente, tá? Então, ela acaba sendo chamada de Crux, que eles falam também, tá? Ela acaba sendo uma das menores constelações, mas é uma das mais importantes, tá? Principalmente para a população em si do hemisfério sul, que seria parte da gente, tá? Então, ela consiste das 88 constelações conhecidas pela astronomia internacional, tá? Então, ela acaba sendo uma referência importante
tá? Então, ela foi realizada em 1515, tá? Que era realmente na época do século XV, que foi quando foi muito utilizada pelos grandes navegadores quando eles foram atrás realmente de novos territórios, tá? Então, somente anos depois, que é através de estudos, né, que ela foi estabelecida esse nome de Cruzeiro de Sul. Então, assim, são formados por 5 estrelas, né? Catalogada, tá? Que é aqui que seria do Cruzeiro do Sul, e que acaba sendo muito utilizada. Hoje em dia não se utiliza muito como uma referência, mas antigamente era muito utilizada, tá? Então a gente consegue perceber essa formação, né? Então ela se localiza realmente mais próximo do Polo Sul, e tem essa outra aqui que seria a das estrelas polares, né, do que seria mais próximo do hemisfério norte. Então a gente consegue ver boa parte dela, dessa Cruzeiro do Sul, realmente porque fica mais próximo da parte sul do nosso continente, né, do nosso globo, e as outras estrelas que seria da parte do Polaris conseguem ver mais o pessoal da parte norte, tá, do hemisfério norte, que seria mais próximo ali da linha do Equador, tá? Então vamos lá. A estrela no centro do círculo é a estrela polar. O eixo de rotação aponta diretamente para ela. Isso acontece porque, devido ao movimento de rotação da Terra, as estrelas mais distantes do norte geográfico apresentam um movimento aparente, mas as estrelas polares parecem estar fixas para o observador na Terra. No hemisfério sul, a constelação do Cruzeiro do Sul também aparenta girar em torno do polo celeste sul para um observador da Terra. Portanto, para localizar o ponto cardeal do sul, temos que usar o artifício de prolongar o eixo maior 4,5 vezes e descê-lo até a linha do horizonte. Observe na figura a seguir como proceder para localizar o ponto cardeal sul. Tá? Então, aqui, através a gente alongando os braços, como se fosse nessa imagem aqui, tá? Então, aqui é o ponto cardeal sul, que seria da onde vocês estivessem, e aí você consegue observar as principais estrelas, tá? Então, a principal que a gente consegue observar da parte sul aqui seria essa alfa. Agora, a parte aqui da gama, quem não consegue observar seria mais o pessoal da parte norte, tá? Porque seria invertido, seria o contrário, tá? Então, a gente consegue observar mais essas daqui, que seriam a parte da epsilon, da beta e a alfa. Agora a gama, a delta, quem consegue observar é realmente quem está na parte do hemisfério norte, tá? O núcleo da Terra. A camada mais profunda do planeta encontra-se dividida em uma parte externa líquida e uma parte interna sólida. Acredita-se que o núcleo seja formado por uma liga metálica de ferro e níquel. O movimento da parte líquida do núcleo externo sobre a parte sólida do núcleo interno gera um campo magnético que faz a Terra funcionar como um enorme ímã. A figura a seguir ilustra a composição do núcleo da Terra, que gera um campo magnético que envolve nosso planeta. Então, aqui a gente tem a Terra, tá? Do qual aqui nós temos algumas camadas, e acredita-se que a Terra ela tem um magnetismo muito forte, tá? Em alguns pontos. Acreditava-se muito tempo atrás que onde se tinha maior magnitude era na parte norte, tá? Mas isso é só teorias, na verdade, que não foram concluídas exatamente, tá? Mas eles falam que o norte, para alguns pesquisadores, eles falam que a parte norte é onde se tem a maior magnitude aqui. A agulha imantada, magnetizada de uma bússola aponta sempre para o norte. É por isso que a gente vê sempre a bússola apontando para o norte, porque falam que ali é onde é o ponto onde se tem essa maior magnitude. Esse norte, no entanto, é o norte magnético, e não necessariamente coincide com o norte geográfico. A diferença entre eles é chamada declinação magnética. O estudo do magnetismo terrestre demonstra que o eixo magnético não é fixo. Veja a figura ao lado com a variação do polo sul magnético e as datas de localização. Além de possibilitar nossas orientações pela bússola, o campo magnético nos protege do vento solar, que são partículas emitidas pelo Sol em épocas em grande atividade solar.
Essas tempestades solares podem impedir que os astronautas realizem atividades externas, prejudicar as comunicações e confundir o voo de aves, apesar de provocar as belas auroras boreais e austrais. Já o que se conhece como norte geográfico é determinado pelo movimento de rotação de nosso planeta, em torno de seu eixo imaginário, que corresponde por convenção à direção do norte e sul. Portanto, todas as vezes que formos utilizar uma bússola, é necessário corrigir a declinação magnética, isto é, a diferença entre o norte geográfico e o norte magnético para o local em que estamos. Então, assim, não tem um ponto definitivo para ver onde que é o norte, onde é o ponto de maior magnitude, porque eles conseguem observar que em determinadas épocas do ano, em determinados períodos, se tem maior magnitude em alguns pontos, e que nem sempre é no norte, né? Que se tem nem sempre é no mesmo lugar. Ela muda constantemente, tá? E é o que ajuda a gente nessa questão da proteção desse vento solar, que acaba sendo emitida pelo Sol, que são pequenas tempestades que acabam ocorrendo, tá? E é através dessas tempestades que eles falam, né, que prejudica a comunicação, voo, essas coisas, eles provocam um fenômeno, né, que é chamado de aurora boreal. Não sei se vocês já ouviram falar, e a austral. Então, assim, essa aurora boreal, eles falam que é um impacto, né, que se tem de partículas de vento solar com a alta atmosfera da Terra. Então, ela acaba canalizando como o polo magnético, tá? Então, aqui nós temos essa aurora boreal, que acontece na parte norte do país, do globo, né? Então, acontece muito em lugares mais frios, que é onde estão nos extremos, que eles falam, que são nos pontos mais altos que se tem da Terra, que seria, por exemplo, na Noruega, que ocorre isso, que é um lugar mais frio e que é na parte norte, analisando o globo, e a aurora austral, né, que seria na parte sul do país também, que são nos pontos mais gelados que se encontram esse tipo de fenômeno, tá? Essas atividades vocês vão fazendo, tá bom? E a gente faz a correção. Coordenadas geográficas. Observe no mapa político do Brasil a atividade 1. A localização de Florianópolis, Brasília e Palmas. Podemos afirmar que Brasília está ao sul de Palmas, mas também podemos falar que Brasília está ao norte de Florianópolis. Ou seja, essa é uma localização relativa depende da referencial utilizado. Para obtermos uma localização precisa, absoluta, sobre a superfície da Terra, utilizamos as coordenadas geográficas, a latitude e a longitude. As coordenadas geográficas nos fornecem a localização exata da superfície do planeta, semelhante ao que ocorre a um jogo de batalha naval. Você conhece? A latitude e os paralelos. A latitude de um ponto é determinada a partir da linha do Equador, uma linha imaginária situada igual à distância dos polos, dividindo a Terra em dois hemisférios: norte setentrional ou boreal e sul, meridional ou austral. A latitude aumenta em direção aos polos, sendo de 0 do Equador e 90 nos polos. Portanto, para o sul como para o norte, para o sul e para o norte, unindo diversos pontos localizados da mesma latitude, formamos uma linha que chamamos de paralelo. Então, nós temos o globo, onde nós temos, ele é cortado ali a linha do Equador, né? E aonde nós dizemos que são linhas imaginárias. Então, aqui a gente vai ter a latitude, tá? Então, a latitude seriam essa linha aqui, que seria da linha do Equador, que é essa linha imaginária, tá? É onde eu tô passando aqui o mouse, tá? Então, seria da linha do Equador até o outro lado, que começa com 0 graus. Conforme vai subindo, vai ficando mais longe da linha do Equador, vai aumentando o número que vai até 90 graus, até o norte, e 90 graus até o sul, tá? Então, assim, quanto mais próximo da linha do Equador for o lugar, mais quente vai ser. Mais longe da linha do Equador, mais frio vai ser o lugar, tá? Então, é através dessas linhas aqui imaginárias que são cortadas à Terra que a gente chama de latitude, tá? A longitude e os meridianos. Já a longitude de um ponto é determinada a partir do meridiano de Greenwich.
Outra linha imaginária que passa pelo Observatório Astronômico de Greenwich, um bairro de Londres. Os meridianos unem os polos norte e sul e variam de 0 a 180, para o leste ou para o oeste. Os meridianos de Greenwich dividem a Terra nos hemisférios ocidental e oriental. Vários países disputaram a posição do meridiano de referência, mas a importância do Império Britânico do século XIX conferiu a Londres a sede desse meridiano. Então, os meridianos aqui que a gente fala que seriam as longitudes, seriam assim, ó, que seria cortada aqui pelo ponto principal, tá? Que seria 0 graus, que varia também de 180, tá bom? E é através dessa longitude que a gente tem os fusos horários, tá? Então, através da latitude, a gente observa a questão do clima do lugar, do qual a gente consegue observar se um lugar é mais frio ou se é mais quente, isso através da latitude. Já na parte da longitude, a gente consegue observar o fuso horário. O que seria esse fuso horário? Essa diferença de horário de um lugar para o outro, né? Um exemplo que a gente tem, que todo mundo conhece, é que é a diferença de 12 horas, no caso do Brasil, para os países, para muitos países, no caso, asiáticos. No caso do Japão, né? Enquanto aqui no Brasil seriam 2 horas da tarde, lá seriam 2 horas da manhã, tá? Então tem essa diferenciação exatamente por conta desses fusos aqui, que nós chamamos, né? Esses gominhos que nós chamamos aqui de longitude, tá? Então a longitude ela serve para realmente ver os fusos horários, as diferenças de horários de um lugar, de um país para o outro, ou de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra, ou realmente aqui a latitude, a gente consegue ver a diferença realmente de um clima para o outro, tá? Então tem essa diferença aí da latitude e da longitude, tá bom? Aí aqui tem essa atividade que vocês não estão fazendo, tá? Indique as latitudes e os pontos assinalados, então vocês vão apontar aqui para mim as latitudes, tá? Vocês vão assinar aqui. No A, vocês vão olhar qual é a latitude que tá, ó. 50. A B, vão procurar o ponto B, ó. Aqui 90 e assim por diante. Aqui embaixo vocês já vão fazer a da longitude. Tá vendo a diferença? Ó, latitude é a linha deitada e a longitude é a linha em pé. Vocês vão fazer a mesma coisa. Na A, qual que é a longitude? Vocês vão procurar o ponto aqui, ó. Seria 0. O B, aí seria aqui, ó. Seria 60, tá? E assim por diante. A mesma coisa vocês vão fazer aqui. Na C e nas demais, tá? A importância dos mapas. Você já consultou um mapa para se localizar ou encontrar determinado endereço? Esse mapa era impresso em papel ou acessível por meio da internet? Sabia que os seres humanos primitivos já identificavam os locais úteis à sobrevivência, ou seja, onde havia caça, pesca, água e abrigo em abundância, em placas de argila ou madeira? Muitos historiadores acreditam que o desenho do mapa é mais antigo que a própria escrita. Os mapas, assim como a escrita, utilizam uma linguagem que se refere às técnicas e aos símbolos empregados para que as pessoas compreendam as informações representadas. Essa linguagem é denominada linguagem cartográfica e é estudada e elaborada pela cartografia. Os mapas também são muito utilizados pela geografia, pois auxiliam na visualização de fenômenos geográficos, territórios e aspectos físicos do planeta. É possível elaborar diversos tipos de mapas, desde aqueles que apresentam informações menos complexas, como os que indicam a localização do visitante em relação à disposição de lojas, banheiros e saídas de um shopping, até mapas mais aprofundados, como utilizados em planejamento de uso e ocupação do solo ou de exploração de jazidas minerais. Os mapas são fundamentais para orientação, localização e a tomada de decisões em relação às nossas ações sobre o espaço. Os mapas mais antigos de que se tem notícia foram feitos em tábua de argila na Babilônia, no território do atual Iraque, por volta de 2300 a.C. Observe as figuras a seguir. No Egito Antigo e na Mesopotâmia,
Os mapas eram elaborados com base na observação das estrelas e permitiam aos líderes organizar as atividades da sociedade de acordo com as estações de cultivo, e assim calcular a quantidade de terra que as pessoas possuíam para cobrar-lhes impostos. Então, antigamente, pesquisadores, historiadores acreditam que realmente o mapa ele acaba sendo mais antigo do que a própria escrita, tá? Então, assim, uma linguagem muito antiga, que eram representadas às vezes através de desenhos, né? Através de símbolos, do qual as pessoas começaram a se localizar e desenhar mais ou menos como que era o lugar, colocaram informações, né? Então, tinha mapas com desenhos, outros com pequenas informações. Essa era a forma do qual eles começaram a desenhar como realmente era o nosso planeta e o lugar onde eles passavam. Tá? Então, assim, a cartografia em si, que é onde estuda os mapas, a gente consegue perceber que ela acaba sendo muito antiga. Então, os primeiros mapas eles acharam em pedaços, né, de argilas, de rochas, que tinham desenhos que eram feitos com orientações dos lugares por onde eles haviam passado. Então, através desses mapas, os homens começavam a se organizar melhor, né? E liderar, no caso, as sociedades. Porque através desses mapas, eles começaram de ir de um lugar para outro e ficar mudando para melhor cultivo, para melhor alimentação. Então, o mapa ele já é utilizado há muito, muito, muito tempo. Depois, lógico, foi se aperfeiçoando essa forma de utilização dos mapas. Na Grécia Antiga, muitos filósofos e geógrafos já representavam a Terra como uma esfera, merecendo destaque ao mapa-mundo do Ptolomeu, do cientista grego Cláudio Ptolomeu, que permaneceu como referência até o Renascimento. Por conta da expansão marítimo-comercial a partir do século XV, os reis europeus se interessaram em conhecer o planeta e planejar a ocupação das terras conquistadas e investir em grandes somas de elaboração dos mapas que registrassem o contorno do litoral, as ilhas, os rios, os portos e outros elementos importantes para a navegação. Assim, a cartografia se desenvolveu com intensidade nessa época. O mapa a seguir, elaborado pelo cartógrafo alemão Martin Waldseemüller, em 1507, é considerado o primeiro mapa mundi. Então, aqui a gente consegue observar nesse mapa aqui em cima, tá vendo? Essas carinhas que estão representando como os ventos que são soprados do oceano para dentro do continente. Então, como é que eles começaram a representar esses mapas? Eles começaram a descobrir os lugares e começaram a fazer o desenho, né, daquilo que eles viam. Então, era dessa forma que eles conseguiam se identificar e se localizar através dos mapas, tá? Então, assim, foi um dos mais utilizados pelo Ptolomeu, que seria esse mapa aqui de em cima, que é de 1482, tá? Então, era dessa forma que eles utilizavam, que era como se fosse uma xilogravura. Então, fazia o desenho daquilo que eles viam, e aí, quando voltassem, eles se reconheciam no lugar através daquele desenho que eles tinham feito realmente no mapa, tá? E aqui abaixo nós temos, né, esse mapa do Martin, né, que foi o primeiro mapa, né, que eles falam que é considerado o primeiro mapa mundi, no qual foi desenhado o mundo inteiro, da forma como ele via. Olha aqui, a gente consegue observar aqui, ó, parte da África, aqui embaixo, parte da Ásia, parte da Europa, parte aqui da América do Sul, que era da forma como eles viam. Eram terrenos do qual eles já tinham conhecido, né? E aí começaram a fazer o desenho, o contorno daqueles que eles tinham visto, de como que eles achavam que era, tá? Então foi considerado o primeiro mapa mundi. Os mapas foram se tornando cada vez mais precisos com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Mas somente após a Primeira Guerra Mundial, com as fotografias aéreas, e que se desenvolveu a cartografia moderna, baseada na combinação de observações terrestres e sensoriamento remoto, com o uso de aviões e, mais recentemente, de satélites e de drones. No final do século XX, surgiram os sistemas de informação geográfica, que permitiram mapearmos digitalmente até mesmo planetas aos quais o ser humano só chegou por meio de missões não tripuladas. Então aqui, antigamente, os mapas eles eram, né, representados através de desenhos, e logo depois chegou uma nova tecnologia após a Primeira Guerra Mundial, do qual eles começaram, né, a fazer através
de sensoriamento remoto, tá? Que era um sistema que eles jogavam como se fosse um pequeno satélite, né? Que eles jogavam e faziam as imagens do lugar, de como é que era, tá? Então, logo depois também surgiu os drones, né? Que é uma tecnologia mais atualizada, é uma tecnologia mais nova, que acaba sendo utilizada atualmente para tudo, né? Então, assim, realmente os mapas, eles estão cada vez mais se aperfeiçoando. Dificilmente, hoje em dia, uma pessoa utiliza uma carta topográfica, que seria um mapa, né? Utilizam esses novos métodos, essas novas tecnologias realmente para visualizar, ver como é que está um lugar, como é que mudou, se houve afastamento, se houve descongelamento de geleiras, tá? Então, é dessa forma que eles acabam utilizando essa nova versão de mapas, tá? O globo terrestre e os mapas. A representação mais fiel do nosso planeta é uma esfera levemente achatada nos polos que conhecemos como globo terrestre. A utilização desse modelo reduzido da Terra é muito importante no estudo dos movimentos de nosso planeta, como a rotação e a translação, na distribuição dos fusos horários e das estações do ano, bem como na análise dos fluxos de pessoas, capitais e mercadorias entre os diferentes lugares. No entanto, o globo não é adequado para o estudo de áreas mais detalhadas da superfície. Já o mapa é uma representação gráfica plana na superfície curva da Terra que pode oferecer mais detalhes, ainda que contenham limitações. Os mapas de todos os tipos são fundamentais para a sociedade moderna. Elas permitem a compreensão do espaço e, através deles, nos localizarmos e podemos planejar nossas ações. Como todo instrumento de comunicação, porém, as informações neles contidas são selecionadas de acordo com o que se pretende destacar. Ou seja, o mapa é uma seleção, uma redução, uma representação adaptada da realidade. É importante perceber, portanto, que todo mapa carrega uma interpretação do espaço e que os mapas não são neutros. Entre os diferentes tipos, há mapas que destacam temas específicos como o clima, a vegetação, as bacias hidrográficas ou a distribuição da população. Esses mapas são chamados de temáticos. Ao analisar um mapa, é preciso inicialmente identificar o seu tema e a área considerada, por exemplo, climas do Brasil, agricultura da região centro-oeste, distribuição das indústrias em Minas Gerais ou ainda meios de transportes da Bahia. O tipo de mapa escolhido a ser estudado depende da nossa necessidade. Profissionais como engenheiros civis e agrônomos, por exemplo, precisam consultar mapas topográficos e mapas de solos no seu trabalho. Já para comprar uma propriedade rural ou urbana é necessário consultar um mapa cadastral, que é um mapa que apresenta os limites legais da propriedade relacionado no cartório ou imóvel. Caso seja necessário determinar a localização de uma loja em particular, um dos mapas ou dos shoppings irá mostrar a sua localização e como chegar a ela. Está de férias em um parque nacional? O mapa do parque mostrará as trilhas, as estradas e os pontos de interesse do visitante. Então, nós temos esses mapas temáticos, que são mapas que são feitos. A gente tem vários tipos de mapa, que seria o mapa mundi, né, primeiramente, que é uma carta topográfica, né, que a gente fala, que ela é utilizada para a gente conhecer o que? Os lugares, os continentes, então tem tudo. Já esses mapas temáticos por exemplo, se eu quero fazer um mapa do Brasil, somente do Brasil, mas eu quero ver no Brasil, através desses mapas, as áreas onde se concentram a maior plantação de girassol. Tá? Então eu chamo de um mapa temático, porque eu tenho um assunto específico, eu não estou analisando tudo, né? Não estou analisando o clima, não estou analisando o solo, eu estou analisando realmente quais são os lugares onde se tem mais girassol. Por exemplo, um outro exemplo de mapa temático seria um mapa de clima, né, do qual quero descobrir os climas das regiões do Brasil. Então, ele é um mapa temático, porque eu tenho um tema específico de um determinado só assunto, do qual eu estou fazendo esse mapa. Então, eu chamo ele de temático.
e tem esse mapa cadastral aqui que eles acabam utilizando, né, para apresentar os limites legais da propriedade. Como, por exemplo, quando a gente vai num shopping, um exemplo de mapa cadastral. Vocês conseguem observar que é um mapa cadastral, por quê? Por exemplo, estou perto lá, eu estou aqui perto das lojas da Marisa. Eu quero ir na loja Riachuelo. Ela está lá do outro lado, no mesmo piso da loja Marisa. Então, esse é um tipo de mapa cadastral que a gente acaba utilizando dentro dos shoppings, tá? Então, tem essa diferença realmente de mapas, tá? Aqui vai ter a atividade que é para vocês estarem fazendo, tá? Vocês vão ler essa tirinha da Mafalda, tá? E vocês vão olhar qual que é a vantagem e a desvantagem da utilização de um mapa, né? Ou de um globo. Qual que é a utilização, qual que é a vantagem e a desvantagem de utilizar um globo terrestre, tá? Caso vocês tenham dúvida, a gente faz em sala, o que vocês ficarem com dúvida, tá? Projeções cartográficas. Para elaborar um mapa, o cartógrafo deve projetar a superfície curva da Terra em uma folha de papel, isto é, em uma superfície plana. Ao fazer isso, porém, inevitavelmente haverá distorções na representação. Imagine abrir e esticar uma bola de basquete sobre uma mesa para representá-la, em apenas 2 dimensões. Será impossível sem parti-la em vários pedaços. Para resolver esse problema de representar uma superfície curva em um plano, os cartógrafos utilizaram os artifícios matemáticos das projeções cartográficas. Cada projeção preserva ou compromete alguns aspectos, como a área, a forma ou a distância, de diferentes maneiras. A finalidade do mapa, então, determina qual tipo de projeção será utilizado. Portanto, conhecer os tipos de projeção que existem para que possamos... Desculpa, gente, pulei. É importante termos em mente que todo mapa apresenta deformações, o que não o torna incorreto. É necessário, portanto, conhecer os tipos de projeção que existem para que possamos escolher qual é o mais adequado para que o mapa atenda às nossas expectativas. As projeções cartográficas podem ser classificadas segundo vários critérios. Veremos os 2 principais quanto ao tipo de deformação e quanto ao tipo de superfície de projeção. Então, assim, se a gente pegar um globo, né, um globo terrestre, a gente vai ter a dificuldade de olhar ao mesmo tempo todos os continentes, né? Porque o Brasil está de um lado, a China está lá do outro lado, né? Então, assim, por quê? Ela acaba sendo um tipo de representação esférica, né? A gente não tem a representação através do globo, ela não é plana. Então, através disso, os cartógrafos, os geógrafos, né, e os matemáticos fizeram a carta topográfica, né, que seriam os mapas, que seriam através de uma imagem plana, do qual eu consigo ver todos os continentes ao mesmo tempo. Tá? E sem fazer a deformação dos continentes. Então, eles acabam tendo a mesma forma que se tem no globo, eu consigo observar de uma forma plana a mesma formação que se tem de todos os continentes, tá? Então, se eu fosse representar dessa forma aqui, como se mostra nessa bola de basquete, eu teria que picotar essa bola, né? Então, ficaria muito difícil. Então, foram utilizadas algumas projeções cartográficas de onde você quer utilizar melhor. Por exemplo, eu quero ver melhor América do Sul e América do Norte. Você vai ter um tipo de projeção adequada para fazer isso, tá? Eu quero observar a Ásia e a Oceania, então você vai ter um outro tipo. Eu quero observar a parte norte realmente do globo, somente a parte norte, então você vai ter uma projeção cartográfica específica para isso, para que não ocorresse esse tipo de deformação no caso da bola, né? Então eu consigo observar certos pontos, né, em determinadas projeções sem a deformidade, sem prejudicar, na verdade, o desenho daquilo que eu quero ver, tá? Da projeção cartográfica. Então aqui nós temos algumas classificações, tá? Dessas projeções cartográficas, que foram os primeiros mapas mundis que foram criados através desses 2 cartógrafos, tá? Que seria o Mercator. O Mercator foi uma das projeções que mais foram utilizadas, tá? E eles têm algumas... como que se diz? Eles acabam se adequando mais a algumas... Como posso dizer para vocês?
Um acaba preservando mais as formas e o outro acaba preservando mais o tamanho, tá? Então, o Mercator, ele utilizou, qual que é a primeira projeção cartográfica que ele utilizou? A conforme, tá? Que as formas presentes nos mapas correspondem às formas dos terrenos. No entanto, as áreas são distorcidas. Esse tipo de projeção foi muito utilizado entre as grandes navegações entre o século XV e o início do século XVII, como a projeção de Mercator. Então, essa primeira imagem aqui é uma projeção do Mercator. O que ele preserva? Ele preserva a forma de como que era o lugar, mas ele não preserva o tamanho. Olha a diferença daqui de cima, a Groenlândia, que seria esse pontinho verde, para o Brasil. O Brasil está muito menor do que a Groenlândia, mas o desenho em si é exatamente da forma que ele via. Então, ele preservava a forma de como realmente ele via que era o lugar. O tamanho ele não preservava. Diferente aqui do Peters, tá? Que é um outro cartógrafo também que na época fez esse tipo de projeção. Qual que é a diferença? Já o Peters, ele utilizava um tipo de projeção equivalente, né? Que as áreas dos terrenos representadas no mapa correspondem fielmente à realidade, mas as formas são distorcidas, como é o caso da projeção de Peters. Então, o Mercator ele preservava realmente as formas de como que era realmente o lugar, e já o Peters ele preservava o tamanho do lugar. Olha a diferença, a Groenlândia aqui, ela é muito menor do que o Brasil, e aqui a gente consegue ver que o Peters ele preservava isso, né? A forma aqui, ó, tá vendo? O tamanho, na verdade, é o tamanho real do que ele via. Só que o desenho não é igual realmente como é que era, mas o tamanho do lugar era exatamente. Ele via que a Groenlândia era menor, por exemplo, do que o Brasil, tá? Então ele preservava o tamanho, mas não preservava a forma. Já o Mercator preservava a forma, mas não preservava o tamanho, tá bom? Então aqui, ó, nós temos outro tipo de projeção, tá? Que seriam essas aqui, ó. A equidistante, tá? Que ela mantém a distância entre os locais, mas as áreas e as formas dos terrenos são distorcidas. Esse tipo de projeção é muito utilizado atualmente na navegação aérea e a naval, pois a representação mais precisa de distâncias contribuiu para a definição de rotas navegáveis mais adequadas. O mapa a seguir é uma reprodução do mapa utilizado pela Marinha Brasileira. Ele mostra uma projeção plana centrada em Brasília. Após observá-lo atentamente, reflita sobre qual seria a rota mais curta entre Brasília e Sydney, a maior cidade da Austrália. Depois avalie. Você escolheria essa mesma rota com base nos dois mapas anteriores? Né? Então, assim, tem que se observar qual que seria a rota mais fácil, né? Então, por isso que tem essa diferença. Então, esse equidistância, ele mantém as distâncias entre os locais, né? E as áreas e as formas dos terrenos acabam sendo distorcidas, tá? Então, assim, acabam não tendo uma forma totalmente correta, essa questão da equidistante. Mas por quê? O que ele preserva? A distância de um lugar para o outro, para facilitar, para ver se vai por um lado, por exemplo, igual ele dá aqui, de qual que seria o lado mais fácil de se ir chegar, por exemplo, exatamente em Brasília e Sydney, né, que é a maior cidade. Depois é para avaliar aqui, ó, qual seria a melhor rota nos dois mapas anteriores, né? Qual que seria o melhor caminho para chegar em Brasília e qual seria o melhor caminho para chegar em Sydney, tá? Então a projeção aqui que a gente consegue observar, que seria essa projeção plana, que é utilizada aqui essa classificação que seria da equidistante. Tá? Então, a equidistante é realmente para ver essa questão de qual lugar é mais perto, qual que é a distância melhor para ser percorrido, qual o caminho melhor para ser percorrido para gastar menos tempo, tá? E temos aqui a filática, que distorce um pouco a forma, a área e as distâncias, mas busca uma distorção mínima e equilibrada dos três aspectos. Esse tipo de projeção é muito comum nos mapas mundis, tá? Então, aqui nós temos a filática, né, que é o que a gente mais utiliza, que é o do qual a gente consegue ter uma distorção mínima, né, dos continentes, diferente daqui da equidistante, tá? E a gente consegue observar todos os continentes ao mesmo tempo, todos os países ao mesmo tempo, tá? Aqui, gente, tem outra atividade que vocês vão estar fazendo, tá? E logo em seguida vem essas projeções aqui. Já tá terminando, é rapidinho, ó. Classificação quanto ao tipo de superfície de projeção.
As superfícies de projeção utilizada para representar a superfície curva da Terra ou parte dela em um plano são o cilindro, o cone e o plano. Em uma projeção cilíndrica, o globo terrestre é envolto por uma folha de papel, formando um cilindro em que são projetados o contorno dos continentes e as linhas imaginárias. Ao ser esticado, tem-se uma projeção plana. Observe a figura a seguir. Pessoal, então aqui nós temos essa projeção cilíndrica, tá? Que é um tipo de projeção do qual eles utilizam, né? Que seria essa projeção plana, né? Que a gente fala que seria a filática, do qual acaba como se fosse um papel, né? Do qual a pessoa acaba dobrando e ela vira um cilindro, né? Então é como se virasse um globo, né? A gente consegue dobrar e não ver mais todas as partes ao mesmo tempo, tá? Então ela acaba sendo uma projeção que acaba sendo utilizada para representar a superfície curva da Terra, tá? Então como se fosse realmente um globo, tá? Então ela acaba sendo bastante utilizada também. Então aqui a gente vê que elas são projetadas em contorno dos continentes e as linhas imaginárias, do qual a gente consegue observar de uma forma, né, as latitudes e as longitudes, tá bom? Então ela acaba se tornando também uma projeção cilíndrica e uma projeção plana, tá? A próxima aqui. Peraí, gente. Aqui, ó. Nas projeções cônicas, as linhas são projetadas em um cone que envolve o globo. Quando é desenrolado, resulta em um mapa no formato de um leque. Esse tipo de projeção permite uma menor deformação das regiões intermediárias à linha do Equador e aos polos, como o continente europeu. Então, aqui nós temos essa projeção cônica, que é uma das principais também, tá? Essa projeção, ela acaba envolvendo o globo. Então, da forma que você acaba fazendo essa projeção cônica, né, como se fosse um cone, um triângulo, a gente consegue observar que ele, quando abre, acaba se formando um leque. Então, a gente vê uma menor deformação, né, nessas regiões intermediárias da linha do Equador e dos polos, principalmente a parte aqui do continente europeu, tá? Então, assim, dependendo da onde você quer visualizar, você consegue fazer algumas projeções. Tem gente que prefere utilizar a cilíndrica para ver a curvatura, né? Essa daqui, no caso, é quando a pessoa quer ver um determinado ponto, né? Tipo, próximo da linha do Equador e dos polos, mas sem muita deformação. E com mais informação somente nessas partes, sem focar nas outras partes do mapa. Então, acaba utilizando essa projeção cônica. As projeções planas são muito utilizadas para a visualização das regiões polares, de maneira que os polos sejam representados com menor distorção. Compare no mapa a seguir e na projeção cilíndrica a representação do continente antártico. Então, aqui nessa projeção plana, né, ou azimutual, que a gente utiliza esse nome, né, é mais para olhar o que? As regiões polares, né, de maneira que os polos eles sejam representados com menor distorção. Então, quando a gente olha, por exemplo, na projeção cilíndrica, os polos a gente não vê com tanta perfeição e não vê grudadinho. Então, para se ter uma orientação melhor, no caso, quando quer fazer uma representação somente dos polos, a melhor opção para se usar, para fazer essa representação, seria essa projeção plana ou essa azimutual, porque foca realmente somente na parte do polo sul e do polo norte, tá bom? Aí aqui, gente, eu vou pedir para vocês estarem fazendo essas atividades, tá? As que vocês não conseguirem, tiverem dúvida, a gente faz em sala de aula. Mas eu peço que vocês façam as atividades desse bloco para a gente dar continuidade, tá? Eu peço que vocês também, mais uma vez, vou reforçar que vocês anotem o que vocês tenham dúvida nessa aula, tá bom? Para que a gente acabe tirando essas dúvidas durante
A próxima aula é depois da prova ângulo, tá bom? Beijos, meus amores, e até